Deputada Andréia de Jesus, parabéns por essa bela iniciativa. Colegas da mesa, boa tarde. Todos os presentes, boa tarde. Em agosto, eu pretendo lançar um livro de uma coleção que criei recentemente, chamada Brasil e Democracia. O primeiro volume já foi lançado, e o segundo será sobre educação. E um dos 10 capítulos terá o assunto chamado Civismo Democrático. Eu quero comentar um pouco sobre isso, que tem tudo a ver com o tema desse nosso debate. Todos nós sabemos que as populações negras no Brasil sofreram calamidades. A primeira, a escravatura. Entretanto, pouco se fala que, dentro do período da escravatura, ocorreu uma segunda calamidade. Quando ocorreu a Guerra do Paraguai, a imensa maioria dos soldados do Exército Brasileiro era constituída de negros, e o recrutamento se fez à base de promessas. Terminada a guerra, as promessas de inclusão social não foram cumpridas. Aliás, a historiografia brasileira deve ao povo brasileiro uma história social dos negros na Guerra do Paraguai e uma história social dos negros ex-soldados pós-guerra que foram completamente abandonados ainda no período da escravatura. Em seguida, tivemos a República, e a República foi feita por aqueles que tentaram defender a ideologia do branqueamento racial. Tanto é que, quando foi introduzido o trabalho assalariado, a contar da cafeicultura, a oferta do trabalho assalariado foi feita a brancos, importados do outro lado do Atlântico, da Itália, da Ucrânia, da Rússia, da Alemanha, da Polônia e diversos outros países, porque as elites brasileiras brancas, que vêm do Império, não queriam que a maioria da população brasileira fosse constituída de negros. Então, não era só um racismo estrutural, era um racismo explícito, agressivo. E nós tivemos uma terceira forma de calamidade contra as populações negras no país. Nós poderíamos ter feito uma lei de terras, que 90% das terras do Brasil eram devolutas, sob controle do Estado. Ao contrário de alguns outros países, os próprios Estados Unidos, que discriminaram os negros várias vezes, fizeram uma revolução agrária, porém entregando a terra a brancos vindos do outro lado do Atlântico. Aqui no Brasil, não houve uma lei de terras e os negros permaneceram completamente excluídos do acesso à terra. Poderíamos ser uma sociedade de proprietários iguais de terra e fomentando um notável desenvolvimento em nosso país. Entretanto, as populações negras, uma vez mais, sofreram a calamidade da exclusão em nome da República. Passou-se o tempo, e quando conquistamos a democracia de 45 a 64, se não tivemos propriamente uma calamidade, tivemos uma enorme omissão. A democracia brasileira, louvável, de 45 a 64, entretanto, não incluiu na agenda das lutas democráticas e nem na agenda das reformas de base, a contar de 1961, a questão da inclusão das populações negras no Brasil e nem uma revolução educacional que pudesse igualizar as oportunidades de acesso ao que hoje nós chamamos de escola básica. Salto à ditadura e vem a Constituição de 1988. É bom lembrar que até 1988, quando os orçamentos sobem para 25% para investimento em educação pública, tanto na esfera municipal quanto na estadual, que antes, até 1988, estados e municípios juntos não investiam sequer 8% dos seus orçamentos em educação. Imagine a exclusão das populações negras, infantis e adolescentes da escola pública brasileira até então. E isso durou até após a Constituição, tanto é que aqui em Minas Gerais, um estado mais atento à questão da educação, após a Constituição, somente 250 municípios mineiros tinham pelo menos uma escola pública estadual de ensino médio, o que significa dizer que algo em torno de 600 municípios não tinham nenhuma escola pública estadual de ensino médio.
Imagine-se, portanto, a exclusão dos adolescentes negros do direito à escola pública de ensino médio. Estavam ainda excluídos da própria escola de ensino fundamental. É por isso que, quando vejo ali o título da Política Nacional de Equidade na Educação, é um avanço? É. Mas eu não tenho muito apreço pela expressão equidade, porque equidade é uma forma fraca de justiça. Eu preferiria política nacional de igualdade na educação, para que um dia, em nome da igualdade, nós não necessitemos mais de cotas, por exemplo. Vou dar um exemplo. Como falar em igualdade, Minas Gerais, para não falar do Brasil, com o IDEB 4.7 nos anos finais. Podemos incluir todos na escola pública, todos. Mas o IDEB 4.7 significa que há muita gente excluída do direito às aprendizagens. O IDEB 4 no ensino médio não garante cidadania a quem quer que seja. Por isso que eu penso que toda essa temática fundamental, humanista e humanizadora, pautada pela ética dos direitos humanos, que diz respeito às relações étnico-raciais e à educação escolar quilombola, que são temas altamente relevantes, que devem ser incluídos na cultura pedagógica escolar como um todo, entretanto, devem ser temas consorciados e presididos pela ideia de democratizar a democracia no Brasil, o que implica buscar a igualdade na democracia como democracia política, democracia social, democracia redistributiva e democracia racial. Nós não teremos democracia plena no país, portanto, não teremos democracia consolidada enquanto não tivermos assegurada a democracia racial. E a democracia racial não é de equidade, é de igualdade de condições para todos, inclusive de acesso ao aprendizado de excelência, como o Ceará hoje pratica. O segundo bloco, eu vou cumprir o tempo direitinho, eu sou bom para cumprir tempo. O segundo bloco da minha fala é o seguinte: a BNCC não se advoga responder pelo currículo pleno nacional. Ela é humilde e grandiosa. Ela responde por até 60%. E convida escolas e redes de ensino para que ousem, com coragem, realizar o impossível. O impossível é apenas aquilo que ainda não descobrimos e não tivemos a coragem de fazer. O que é o aparente impossível? As próprias escolas e redes de ensino criarem os outros 40% complementares ao currículo escolar universal pleno, que é o da BNCC. Portanto, está em aberto para qualquer escola, sem nenhuma concessão de qualquer que seja a autoridade normativa, a liberdade curricular de inovar e criar nos currículos escolares o estudo amplo das relações étnico-raciais e, especificamente, a educação escolar quilombola. Bom que haja mais consensos. Eu chamo a atenção para um aspecto. Eu não defendo vincular a uma disciplina específica. Eu acho que reduziria a importância, o impacto e a grandeza. Eu reivindico que isso se espalhe por todo o currículo da BNCC como um tema transversal, de tal modo que um professor de matemática trabalhe essa temática, que um professor de história, de geografia, de ciências da natureza, de inglês e ensino religioso, trabalhe essa temática, para que isso se instaure, penetre e se fixe na escola como cultura pedagógica da escola, como pertencimento cultural à escola, e não como uma concessão por equidade. Isso esteja internalizado como cultura organizada na escola. Isso é absolutamente essencial se nós queremos verdadeiramente falar de igualdade. É por isso que a ideia de civismo democrático é a resposta que a democracia tem que dar ao fascismo representado por escola sem partido, por escola cívico-militar, por privatização da escola pública e agora, em nome de um louvor à Bíblia, mas, na verdade, é um abuso utilitário e oportunista da religião e da Bíblia, forçar o estudo da Bíblia nas escolas. O que nós temos que fazer é democratizar o currículo e democratizar a escola. E democratizar a escola é garantir ensino de alta qualidade para todos e uma cultura democrática pautada pela ética dos direitos humanos. E dentro da ética dos direitos humanos, igualdade de condições para todos, a começar dos nossos irmãos
negros, mas que têm o direito a um IDEB de alta qualidade, a um ensino de alta qualidade. Cravei 10 minutos. Obrigado. Obrigada. Muito conhecimento aí, né, para a gente ir introjetando, mas tudo isso passa pela história, né? A história foi marcada por muitas exclusões e exclusões institucionalizadas, né? Acho que tudo isso que o professor trouxe é fato, né? O Estado usou de mecanismos para impedir que os negros tivessem acesso à escola, acesso à educação. Então, é por meio da lei também, de instrumentos institucionais, é que a gente vai garantir inclusão.